Bom, tá tudo aí? Vamos lá começar. Então, nós vimos na aula passada os conceitos de campo de tensão, vetor tensão, né? A questão das coordenadas globais e locais. Agora nós vamos entender por que é necessário as coordenadas globais e locais, aquela relação vetor tensão, tensor de tensão, para que ela serve, né? E a necessidade de encontrar um sistema de coordenadas que dê para nós informações completas, né, de uma maneira mais simples e que aponte para um fenômeno específico que é escoamento e fratura. Ou seja, nós queremos encontrar uma rotação de um sistema de coordenadas que nos dê tensões principais com matriz diagonal e tensão de cisalhamento zero, que é onde é o que acontece normalmente com os escoamentos e as tensões de fratura. Os critérios de fratura, né? Bom, então nós temos aqui um corpo com estado plano de tensões, como essa figura está mostrando aí. Aí, Gabriel? Tô sim, professor. Tô aqui sim. Tá, então, o estado plano de tensões, ele é aplicado na espessura do material, e a espessura desse material é muito fina. Quando for estado plano de deformações, aí a espessura é bem grossa. Então, nós vimos que nós dividimos o problema. Deixa eu fechar essa linha aqui. Nós dividimos o problema 3D, que a gente tinha antes, em dois problemas 2D, que é estado plano de tensões e estado plano de deformações. E o problema 3D era muito complexo, a gente troca por dois mais simples. Bom, aí veja só. Aqui, quando a gente tem o estado plano de tensões, a matriz, que é 3x3, ela zera uma linha e uma coluna. E aí nós podemos representar no plano o elemento de tensão, com uma tensão normal, né? Duas tensões normais e uma tangencial. Como vocês estão vendo aqui, né? Que está colocando aqui o plano sem tensões e os outros dois planos aqui com tensões. Tá? Então, nesse caso aí, é uma forma de ver como é que acontece na prática. Então, aqui está aparecendo a sigma xx, sigma yy, tal xy, aqui está sigma xx, sigma zz, e depois a sigma yy, sigma zz. Ou seja, nós vamos ter, para representar o mesmo problema tridimensional, três problemas bidimensionais com essas informações aqui, sempre com uma linha e uma coluna nula, reduzindo a matriz de 3x3 para 2x2. E do lado direito aqui nós temos a representação geométrica, né? E aqui, nesse quadrado que tem um plano preto, é a representação tridimensional. Está começando uma chuva, uma tempestade aqui, pode ser que caia a internet. Então, no problema tridimensional, você veja que o corpo ele não tem definição de espessura, né? Então, você reduz o corpo a uma placa, uma viga, uma barra, porque são espessuras úteis, né? Na construção, na engenharia e assim por diante. Então, se o problema fosse genérico, como esse problema aqui, né, que é um elipsoide com um cubo, aí seria um problema triaxial mais difícil de resolver. Tá? Então, o que nós podemos fazer? É reorientar o sistema de coordenadas, né, que é um elemento aqui do cubo, do corpo, é transformado num cubo de tensões. Nós precisamos reorientar ele para encontrar a direção das tensões principais e um sistema de coordenadas que a gente chama de local. Esse daqui, que está orientado aqui, é o global, e esse reorientado é o local. Quer dizer, a gente vai colocar ele dentro do corpo, né? O global normalmente é fora do corpo. Bom, o que acontece? Você veja só, quando a gente fizer essa mudança de coordenadas, o sistema sai de uma posição XYZ para uma posição X', Y', Z'. Mas veja, a direção da força que está aqui, ó, é a mesma daqui. A direção do normal é que quem mudou foi o sistema de coordenadas. Então, a gente não vai alterar o problema, tá?
Então, o que dá para fazer com isso? É pegar as mesmas considerações que a gente tinha antes, né, do corpo como uma normal, um elemento de área, uma força. Aí também temos o torque também, mas depois a gente faz isso. Por enquanto, é só a força. Então, nesse caso aí, a gente relaciona tensão com deformação, certo? E vai ter, aliás, vetor tensão com tensor das tensões, desculpa. E aí nós vamos ter uma relação entre eles. Poderia também ter um vetor que a gente chama de, como é que é o nome que tem? Acoplamento. Vetor acoplamento com o vetor tensor acoplamento. Então, assim como tem o vetor tensão com o tensor das tensões, teria uma relação para os momentos, né, que é os torques, dado pelo vetor acoplamento e o tensor acoplamento. Bom, então a gente sabe que, como a gente está trabalhando com sólido, a força tem que ser dividida pelo volume, né? Tudo tem que ser dividido pelo volume ou pela área, no caso, né? A força Fn, ela tem, a força F tem uma componente normal, duas tangenciais, porque o problema é 3D. Quando a gente reduzir o problema para 2D, vai sumir uma componente tangencial. Bom, da mesma forma, o acoplamento de tensões também tem uma força, uma componente normal, duas tangenciais, né? Só que a gente só vai, por enquanto, mexer só com tensor das tensões. Então, aí nós temos uma força perpendicular num bloco, com geometria conhecida. Nós vamos fazer um corte, né? Não cortar fisicamente, mas geometricamente, para obter um plano de rotação dessa força aqui, onde vai aparecer componentes tangenciais e normais que a gente quer aprender a descrever. Se o sistema de coordenadas for global, como é aplicado a esse corpo aqui, que está na direção X, as demais componentes vão ser 0 e 0, certo? Então, se você reorientar o Professor?
Fala aí, Guilherme. Voltei aqui pelo celular. Vamos ver. Caiu, né, professor? Tá, vou tentar voltar pelo computador aqui, parece que voltou aqui também. Tudo bem. Pronto. Então, eu estava gravando, não sei se ainda está gravando, eu não sei como é que funciona. Aqui para mim continua gravando, professor. Então vamos continuar. Tá. Sim. Só não tá compartilhando a tela ainda, né? Desliga o seu microfone aí que o pessoal está conversando aí no fundo. Vamos lá, deixa eu continuar agora com a tela. Já que nós estávamos aqui. Eu não sei qual foi a última coisa que eu falei. Então é o seguinte, quando a gente reorienta aqui o plano, para observar o mesmo fenômeno, mas em plano inclinado, a força ela está com os componentes x, vai aparecer tensão tangencial e tensão normal e tangencial, né? Então, no sistema global, que é um sistema de coordenadas colocado a priori aqui, que sem perceber nada, você vai fazer o seguinte, você vai ver que a força Fx, a força só tem componente Fx, não tem a componente y e z. Aí a área também está na mesma situação, a x, 0, 0. Se você tentar dividir o tensor dFdA, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer divisão por zero, né? E vai aparecer zero sobre zero, porque a força é zero e a área é zero em outras componentes que não seja xx. Então fica só um elemento aqui, ó. Esse elemento inicial aqui, ó. Deixa eu colocar um desenho aqui. É melhor realçar, né? O problema é que o realce depois tem que tirar. Não dá. Melhor desenhar. Bom, então só fica essa componente aqui, certo? E aí, quando você faz a conta, né, você vê o que acontece aqui com a conta. Aqui, ó, dá infinito. Ó, e dá indeterminação, porque zero sobre zero é uma indeterminação matemática, pode ser qualquer valor. Então, esse é o problema de você manter aquele sistema de coordenadas. Então, o primeiro objetivo da aula, que era explicar por que nem sempre pode usar um sistema global, já está aqui. Tá? Porque vai ter situações onde não vai poder ser representada as forças. E a relação vetor-tensão junto com o tensor das tensões, que é esse, em relação a esse, né, vai ficar assim, ó. Olha lá como é que fica. O vetor normal está lá, certo? Essa matriz vai aparecer em determinações aqui, ó. Certo? Essa matriz aí vai aparecer em determinações. Ó, certo? E o vetor normal está lá. E aí você não consegue calcular, a não ser calcular uma única componente, né? Que é multiplicar isso por esse, que dá essa componente aqui. Mas isso aqui não seria uma coisa válida para qualquer situação. Então, nós queremos uma coisa válida para qualquer situação. Bom, então, agora, ao invés de fx, fy, fz, nós vamos optar por colocar o sistema de coordenadas que antes estava fora do corpo, em cima do corpo, no ponto que seja do nosso interesse, que tem um vetor normal aqui, né? Certo? Aí você tem as coordenadas x, y, z, e agora o seu sistema de coordenadas ele está aqui, ó. Está em cima do corpo. Então ele está reorientado, entendeu? Essa é a ideia, ele está reorientado. Então, essa ideia ela vai ajudar muito para entender os problemas, né, das aplicações das forças e seus efeitos sobre o corpo, né? Quais são os efeitos? A deformação, por exemplo, escoamento, coisa do tipo. Ok? Então, essa é a situação que nós temos aí. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui o ponteirinho, não está aparecendo? Tem hora que não funciona. Onde foi parar o... Ah, tá aqui. Ó, agora não funcionou, não. O meu
a minha mesinha aqui de digitalizar. Não funcionou. Ai, tem que esperar aqui. Bom, então aqui você sabe, né, que aqui tem uma tensão normal e duas tangenciais, você vai decompor, né? Certo? Né? E assim por diante. Bom, então, você vai ter uma normal, duas tangenciais, a área também vai ter uma normal, duas tangenciais, vamos tentar fazer a matriz igualzinho, ó. Fn, dfn, df tal 1, df tal an, né? Deixa eu tirar isso aqui, porque essas coisas que uma hora funcionam, outra hora não funcionam, não serve para o professor, não. Serve para a cara de computação. O professor tem que funcionar toda hora. Deixa para lá. É tecnologia, né? Dá para confiar. Bom, vamos continuar aqui com a improvisação, né? Bom, então aqui, ó, eu vou pegar a componente n, dividir por toda por AN, a componente tal 1, tal 2, depois de novo as componentes com DA1, D tal 1, D tal DA, DA até tal 2, né? Essa é a ideia. Aí, veja só, aparece naturalmente uma matriz que depende do ângulo que eu estou orientando meu sistema de coordenadas novo, né? Então, o sistema de coordenadas agora ele está reorientado com o ângulo θ em relação à posição inicial, certo? E agora, o que, que acontece? Eu vou ter que olhar para esse ângulo e calcular, né, as componentes em função desse ângulo aí. Mas já está melhor do que a situação anterior, e não aparece mais divisão por zero, certo? Pelo menos alguns elementos não, né? A não ser que for seno zero aí, sei lá. Bom, mas a matriz já está remediada. Aí, fazendo aqui as decomposições, né, nós chegamos nessa matriz aqui, ó, onde eu tenho a tensão normal, o vetor tensão a componente normal, as duas tangenciais e a matriz inteira aqui. Tá? Então, agora é só multiplicar a linha por coluna e tirar essas componentes aqui. Tá? Vamos fazer? Vamos lá. Então, nós estamos aqui. Nós temos uma força na direção x, olhamos para um corte original, que é a mesma orientação do corpo, agora estamos inclinados a um ângulo θ. Então, veja só, a força na direção x, ela aparece em preto aqui, e o sistema de coordenada original aparece em azul. Então, ela só tem uma componente. Quando eu giro de um ângulo θ, essa força ela aparece duas componentes, uma normal e outra tangencial. Por sua vez, a componente tangencial em relação ao que tinha antes tem duas componentes, e a componente normal em relação ao que tinha antes também tem duas componentes. Então, por isso que fica 4 componentes quando a gente admite esse novo sistema de coordenadas, tá? E aí a matriz fica cheia, ó. Por quê? Veja só. Nesse caso aqui, ó, eu estou projetando essa força no plano. Eu já estou querendo estado plano de tensão, certo? Então, a matriz já vai ser 2 por 2. Então, ó, a força só tem uma componente normal e uma tangencial. Só que a componente tangencial tem duas componentes na x e na y, e a normal também tem duas componentes na x e na y. Montando o balanço das forças, nós vamos ter o quê? Meu mouse sumiu. Montando o balanço das forças, nós vamos ter que Fx vai ter Nx e F tal x, que vai dar a direção F, normal, original, e a Fy é tal y e Ny, que é zero, que não tem componente na direção y. Aí o tensor das tensões, aliás, o vetor tensão é só dividir pela área zero, que é a área de corte, e a matriz é 2 por 2, agora é Nx sobre a x, tal x sobre a y, tal y sobre a x, Ny sobre a y. Forma esse tensorzinho aqui, né? O problema já foi reduzido às duas dimensões. E agora a normal é o cosseno e o seno, né? Monta o sistema, certo? Aplica a linha por coluna, né? Aí vai aparecer esse vetor aqui. A área também vai ter senos e cossenos,
multiplica. A componente normal ela é obtida pelo produto escalar de T por A. A tangencial é o produto vetorial. Daqui a pouco a gente vai ver. Bom, aí o que acontece? Você tem, toda essa multiplicação aqui vai se desenvolvendo e você chega numa expressão para a sua componente normal em função do ângulo θ. Pronto, chegou. Só que existem relações trigonométricas que você consegue usar e ela chega na expressão oficial que a gente tem, que veja só, sigma xx mais sigma yy é o traço da matriz. Você está somando os elementos da diagonal, que é um invariante de um tensor. O que é um invariante de um tensor? É aquele cálculo que quando você pega e muda o sistema de coordenada, o valor não muda. Então, sigma xx vai estar aqui, o sigma yy vai estar aqui. Tá? Então, essa operação aqui não vai mudar independente dos sistemas de coordenadas. Tá bom? Bom, então aí vamos lá. Se for a tensão tangencial, a gente multiplica vetorialmente o vetor por área, né? Se fosse normal, era escalar. Aí aqui, para você encontrar esse produto vetorial bidimensional, você mantém o primeiro vetor, troca as coordenadas do segundo, trocando o sinal. Aí faz a multiplicação, você obtém o produto vetorial que você deseja. Aí, substituindo esses valores, né, do Tx e do Ty, multiplicando pelas áreas, porque isso aqui já foi feito antes, você monta o seu sistema e opera como resultado essa expressão aqui. Aí você usa o seno e o cosseno, né, e encontra a expressão oficial da sua componente tangencial. Qual foi a vantagem que nós obtivemos com isso? Porque agora o corpo não está tracionado lá, mas agora eu tenho a liberdade de olhar o corpo em qualquer ângulo, certo? O meu sistema de coordenadas é a possibilidade de eu olhar o problema de outro ângulo, né? Então, qualquer ângulo que eu tenha lá, eu consigo obter. E a outra coisa também é o seguinte, do ponto de vista experimental, se você fez uma tração, aí você tira uma amostra para analisar naquele ângulo específico. Aí você calcula todos os valores lá, usa as medidas experimentais no microscópio e tal. Você descobre o tensor naquela região lá, com o ângulo tal e assim por diante. A partir daí, você tem informação suficiente, né? Não precisa ficar tirando a amostra dos outros ângulos, porque você, com o cálculo matemático, você transforma as coordenadas que você tem no ângulo para qualquer ângulo, tá? Por causa disso. Então, você generaliza o problema. Aí tem algumas propriedades, por exemplo, se você girar essa componente normal, essa componente tangencial, de 90 graus, não vai mudar a situação. Aí você percebe o seguinte, se você fizer um gráfico das duas funções que a gente obteve lá, da tensão normal e da tensão tangencial, o que vai acontecer? Você vai ver que tem uma hora que a tensão normal é máxima e a tensão tangencial é zero. Depois elas voltam a ter valores, né, misturados. Mas é esse ponto aqui que me interessa. Por quê? Porque é uma posição particular de um ângulo, né, que eu quero encontrar para trabalhar com tensões normais somente. Bom, então o caso 3D, como eu falei no início, ele vai ser reduzido ao caso 2D porque vai eliminar uma linha e uma coluna. Mas as relações para 2D e 3D são a mesma. O vetor tensão é sigma n, a tensão total é Tn escalar n, né? Que é a tensão normal, na verdade, que devia ter sido digitado normal. E a tensão tangencial é raiz quadrada desse valor, menos esse valor aqui, né? Desses dois. Então, tá aí. A representação que a gente pode fazer com aquelas duas relações lá, opa, tá subindo demais, tá descendo demais, que merda. Por que esses caras fazem isso, hein? Esses caras são idiota, por acaso?
Pô, por que ele não dá um passo? Você consegue, ó. Aí você tem que ir lá no. Pelo amor de Deus, esses programadores são burro pra caramba, né? Eles fazem as tecnologias, mas não conseguem ser habilidoso para fazer coisas simples. Então, ó, aí você vai dar uma interpretação aqui. Perdoa, meu Deus. Tem que dar graças a Deus por tudo. Então, você faz a representação das tensões normais tangenciais, olha lá. Você está com um elemento, certo? E aí você tem um ângulo aqui, tá? Que é o ângulo no qual você está girando a sua observação aqui, tá? Bom, aí, ah, pegando o problema tridimensional aqui, ó, com a linha e a coluna, você vai fazer do mesmo jeito, né? E aí você vai chegar no mesmo resultado. Então, o que eu estou provando com isso? Que tanto partindo do problema bidimensional, né, que já é mais simples, como o problema tridimensional, você encontra o mesmo resultado. Então, nós vamos trabalhar com uma coisa mais simples, que é o bidimensional. Tá? Aí você usa a relação entre as tensões normais e tangenciais e também encontra a outra expressão. Então, aí está duas maneiras de você obter o mesmo trabalho. Bom, como nós estamos falando de um novo sistema de coordenadas, nós estamos trabalhando com uma rotação. Né? Então, vamos ver algumas propriedades da rotação. Então, nós temos aqui um sistema de coordenadas que está sendo girado. Né? Então, um vetor ele é descrito por umas coordenadas x, y, depois ele passa a ser descrito nas coordenadas x', y'. Então, também os vetores da base são rotacionados. Então, nós temos também como expressar tanto os vetores de interesse, que é o V, como o vetor da base, que é onde você está referenciando. Então, você tem uma matriz que transforma os vetores da base, né, que é a matriz de rotação, cosseno, seno, menos seno, cosseno, tá? Que também vai transformar os vetores, o vetor de interesse. Então, lembrando o seguinte, que a invertida de um sistema para o outro e depois a volta é feita com a matriz transposta. Então, a gente encontra nessa situação que a inversa é a própria transposta. Então, essa é chamada matrizes ortogonais, quando acontece isso. Então, você não precisa calcular a inversa, o sistema é muito simples. Você faz a transposição da matriz, você já tem a inversa. Uma coisa muito interessante. Aí, você pode escrever um vetor específico que você te interessa, que pode ser o vetor força, qualquer um deles, o área, com uma matriz de rotação do antigo para o novo, ou do novo para o antigo, né? Dessa forma aqui, com a matriz transposta. Tá? Então, os vetores I e JK também podem ser rotacionados, né? Aqui ele está mostrando, né, a rotação dos vetores IJK. Olha lá, IJK com IJK', a ida e a volta. Né? Tanto o vetor V pode ser rotacionado como o vetor IJK da base. A outra propriedade, né, a primeira é que a transposta é igual à inversa, a segunda propriedade é que os vetores são ortogonais, né? Então, você consegue provar que eles formam um ângulo de 90 graus. E a transformação, ela fica chamada transformação quadrática, quando acontece esse sanduíche aqui, ó. O tensor, ele transforma com um tensor à direita e outro à esquerda, fazendo um sanduíche. Então, quando acontece isso, essa transformação é quadrática, né? Porque daqui para cá é a transformação do vetor normal, daqui para cá é a transformação do tensor das tensões. Mas olhando no conjunto total, você vê que fica R sigma R, onde R é aquela matriz de seno, cosseno lá, e aí você tem o quê?
você tem uma propriedade que diz o seguinte, olha, uma coisa quadrática não depende da direção. Então, você tem liberdade, né, para trabalhar. Aí aqui tem um exemplo numérico, por exemplo. Ele tem um vetor da base, essa matriz está nessa base, aí ele quer transformar para uma outra base. Aqui é só um exemplo. Eu não vou perder tempo com esse exemplo, porque depois nós vamos fazer isso na planilha, aula que vem, tá? Aí aqui tem a matriz de rotação, ele está fazendo as rotações, calculando as tensões, aí calcula num sistema de coordenada, calcula no novo e assim por diante, tá? Então não vou me preocupar com isso agora. A gente vai ter que fazer isso mesmo. Então vamos fazer na prática, na aula que vem, usando a planilha. Então o que nós vamos atrás agora? Nós vamos encontrar aquele ponto que eu marquei lá no gráfico, onde você tem uma oscilação, né, de da tensão normal e a tensão tangencial, exatamente quando as tensões tangenciais ficam zero e as tensões normais ficam máxima. Então, a matriz cheia passa para uma matriz diagonal. Então, eu quero agora trabalhar com essa situação específica, né? Eu generalizei para qualquer ângulo e agora eu vou procurar o plano principal, a direção principal e as tensões principais. Então, significa transformar uma matriz cheia numa matriz diagonal. Então, nós vamos fazer isso aqui, tá? Então, para a gente obter esses novos valores transformados, a gente vai usar a relação, né, T igual a sigma n. Só que a gente vai imaginar que esse vetor T agora, que eu estou escolhendo no novo sistema de coordenada, ele está orientado na direção do normal, para poder dar certo a diagonalização. Aí aqui tem toda uma passagem matemática de... Opa, agora travou. Será que vai cair a internet de novo? Não. Aqui tem toda uma passagem matemática para mostrar como é que calcula a componente do vetor nessa transformação. Tá? Então, esse aqui também eu vou pular. Então, vamos encontrar que qualquer tensão dessa daqui, ela está entre o valor mínimo e o valor máximo do conjunto. Vamos lá. Então, como é que eu faço isso? Para eu montar um problema em que eu determine a expressão matemática... Opa, aqui está querendo travar. Então, eu faço o seguinte, ó, eu pego o T sigma n, que é a relação que a gente tem entre tensão normal, aliás, entre tensor das tensões e vetor tensão, e eu multiplico pela matriz de identidade do lado do outro. Então, essa expressão, ela passa de vetorial para matricial. Aí eu subtraio essa parte dessa, coloco em n em evidência e monto aqui o problema. Aí o que vai acontecer? O meu problema montado, ele vai ficar a matriz menos lambda, identidade, vezes vetor normal igual a zero. Faz essa multiplicação, faz aqui, ó, fica sigma menos lambda, tá? Toda a diagonal fica subtraída de lambda, que é o valor que eu quero encontrar das tensões principais. Certo? Então, fazendo o determinante dessa matriz, é que eu vou encontrar o polinômio que vai me dar a orientação desse sistema para esse que só tem tensões normais. Vamos lá. Cadê? Tá aqui o determinante. Então, vamos fazer o determinante. Na linguagem de notação indicial, a matriz de identidade é delta de Kronecker. E, ó, olha aqui. Sumiu o metrô. Então, tá aqui, ó. As novas tensões, que é o lambda, agora vai ser chamado de sigma, que é a tensão principal. Eu calculo o determinante da operação que eu tinha definido antes e encontro um polinômio dessa natureza aqui, ó. Sigma ao cubo, certo? 1 e 1, sigma ao quadrado, e 2 sigma, menos I3. Então, eu tenho quem que é I1, I2 e I3. I1 é o traço da matriz cheia e o traço da matriz diagonal. Eles são iguais. Isso é muito importante, não pode esquecer. Como eu estou fazendo o problema tridimensional, quando eu fizer o bidimensional também vai valer. Ó. Certo? Então, esse é o I1, coeficiente 1.
Coeficiente 2 é o traço, é o determinante das matrizes menores, né? Você sabe que numa matriz 3x3, nós temos 3 matrizes menores de 2x2. Então, o determinante de cada uma delas é calculado dessa forma, e o valor se mantém para a matriz diagonal, para a matriz cheia, né? Então, sem problema. O I3 é o determinante da matriz original sem a subtração, né? Tanto vale a matriz cheia quanto a matriz diagonal, os determinantes são iguais. Então, eu tenho aí a minha forma, desculpa, de transformar a matriz cheia numa matriz diagonal. Então, vamos fazer agora para 2D. Para 2D, o polinômio é de segundo grau, porque em 3D era polinômio de terceiro grau. Então, aqui ó, é uma fórmula de Bhaskara, né, que é mais popular. Existe a fórmula de Bhaskara para o polinômio de terceiro grau. Mas usando essa aqui, ó, você vai ter o I1, que é o determinante da matriz, que é o traço, aliás, dessa matriz aqui, que vai valer para cheia, como vai valer para diagonal. O I2 é o determinante do menores e o I3 também. Então, ó, aí vai lá, ó. O I1 é o traço, ó. Vale para a matriz cheia, vale para a matriz diagonal, que é só somar os elementos. O I2 é o determinante dessa matriz original aqui, que tanto faz para cá como essa matriz cheia, calcular o determinante. E o I3 aqui também é dado por essa relação complexa, mas também vale para os dois sistemas de coordenadas. Então, tudo bem. Então, eu já sei fazer em 2D, em 3D, né? E agora vamos fazer o seguinte. Vamos montar a fórmula de Bhaskara, né, para calcular. Aí eu vou ter que sigma1, certo? Vai pegar o valor maior, mais sigma2 vai pegar esse valor menor, menos aqui. Então, vamos ter as tensões da diagonal da matriz agora, que ela vai ter aqui, ó, sigma1, sigma2, certo? Então, vai ficar dessa maneira calculada aqui. Então, veja, ó, o traço da matriz cheia, aqui algum cálculo feito com a matriz, aqui com as tensões tangenciais, vai calculando sigma1 e sigma2. A única diferença é o sinal de mais e o sinal de menos. Só. Aí eu provo que essas tensões são ortogonais, formam 90 graus entre elas, está aqui a prova temática. Eu provo que elas são valores máximos. Extremicidade quer dizer cálculo do valor máximo, tá? Elas têm os valores máximos possíveis. Aí eu não vou entrar nesse detalhe. Bom, aqui está a representação da solução, né, geométrica, né, que a gente fez no começo e agora fazendo de novo, né, então fica um ângulo, né, e aí o que, que vai acontecer? Como eu vou ter esse ângulo mudando aqui, ó, qualquer ângulo em relação a essa situação aqui, ó, forma um círculo, né, então se eu pegar outro ângulo aqui e assim por diante, vai formar um círculo, tá? E esse círculo é chamado de círculo de Mohr, que nós vamos desenhar. Tá? Então, esse círculo de Mohr vai ser desenhado com a matriz cheia ou com a matriz diagonal, tanto faz. Bom, aqui tensões extremas de cisalhamento. Também estou mostrando que tanto as tensões máximas normais são máximas, como as cisalhamento também. Bom, aí o problema agora, né, que a gente começou com esse problema aqui, né, a gente fez um corte num ângulo qualquer. Aqui eu estou só provando matematicamente as coisas. Aqui eu vou desenhar o círculo que eu falei. Então, veja só. Esse círculo vai ser desenhado, né? Vai ter um raio. Deu mouse, meu Deus do céu. Vai ter um centro, vai ter um raio. O raio é a tensão máxima na vertical, ó. O raio aqui, ó. Aqui, o centro vai ser o traço da matriz,
E todas as características da matriz vão ser representadas aqui, tá? Então, quando o problema é tridimensional, você pega as tensões 2 a 2, por exemplo, a sigma 1 com a sigma 2, a sigma 1 com a sigma 3 e a sigma 2 com a sigma 1. Para cada um desses, vai gerar um círculo, certo? Bom, se para cada um desses vai gerar um círculo, o problema tridimensional é formado por 3 círculos ao mesmo tempo. O bidimensional, pegando sempre 2 tensões, é só um círculo. Então, na próxima aula, nós vamos construir esses problemas usando a planilha e vai ficar uma equação pronta para a gente usar em qualquer situação. Quando for o problema bidimensional, usa um círculo. Quando for tridimensional, pega as tensões 2 a 2 e forma 3 círculos, tá? Então, aqui vamos ver aqui, também ele está calculando aqui a tangente, né? Para obter o ângulo, né? Como é que calcula o ângulo, a interpretação geométrica também, né? E os valores aí, tá? Da tensão máxima, e assim por diante. Então, todas essas relações aqui, ó, vão ser úteis para nós na próxima aula. Então, o círculo de Mohr em 2 dimensões, usando agora nós vamos usar aquela relação que envolvia os ângulos, certo? E a relação que nós acabamos de obter, em que você tem um ângulo específico que, fazendo o giro, transforma a matriz cheia em matriz diagonal, tá? Então, qual vai ser a representação que nós vamos ter? Então, nós vamos ter o círculo, o ângulo original, né? É 2. Opa, foi lá para onde, então, rapaz? Estranho. O ângulo específico é 2θ, certo? Esse ângulo aqui. Aí vamos ver, a coordenada sigma xx, que é 1, 1, a tal xy é 1, 2, tal yx é 2, 1 e sigma y 2, 2, ela vai estar aqui, ó. Se eu pegar esse pedaço com esse pedaço aqui, que é a sigma 2, 2, a média vai estar aqui, ó. Certo? Então, realmente, o traço, que é o valor de um mais valor do outro, dividido por 2, dá o círculo. Agora, no gráfico de sigma 1, na matriz diagonal, vai estar aqui o sigma 1, aqui está o sigma 2. O valor médio também dá o círculo. Então, as duas relações batem. Certo? Bom, o que mais que a gente pode tirar dessas informações aqui? O raio, né? Então, para desenhar um círculo, você precisa do centro e do raio. Né? Essas coordenadas do ângulo inicial aqui é a própria matriz cheia, né? Como está aqui, ó. Então, essa vertical é o elemento fora da diagonal, né? Como eles são simétricos, né? A parte aqui de trás, de baixo, é só o sinal negativo. Tá? A parte horizontal é as tensões normais. A gente definiu um eixo de tensões normais, um eixo de tensões tangenciais. E aí, os extremos onde o círculo corta o eixo é o sigma 1 e para trás é o sigma 2. E o raio desse círculo é a tensão de cisalhamento máximo. Então, tá aí nós temos as características do círculo, tá? Bom, aí os casos particulares quando a gente quiser representar. Por exemplo, uma tração simples. Como é que ela é representada no círculo de Mohr? Por um círculo encostado aqui, lá do lado direito, tá? Um cisalhamento, uma compressão simples. É um círculo aqui, encostado do lado esquerdo. Aqui é uma tração, né? Aqui é uma compressão. Agora, um cisalhamento, é um círculo centrado. E uma pressão hidrostática, que é uma pressão uniforme em todas as direções do seu corpo. Como que representa? Você tem um corpo aqui, está com uma pressão aqui, opa, aqui, aqui, aqui,
aqui. Então, ela vai ser só um ponto, né? Esse caso aqui é um cisalhamento, esse caso aqui é uma compressão, né? Compressão, você sabe, você está apertando o corpo para dentro. E tração, você está puxando o corpo para fora. Então, ó, tração é do lado direito, compressão do lado esquerdo, cisalhamento é no meio, e a pressão hidrostática por todos os lados é um ponto. Bom, aí em 3 dimensões, ó, como é que você desenha o círculo de Mohr? Porque ele vai desenhando 2 a 2, né? Eu ensinei, ó, as relações são as mesmas, eu repeti, tá? Aí você vai completar aqui você vai fazer a 1 com a 2, a 1 com a 3, a 2 com a 3, certo? Aí você vai desenhar 3 círculos, né? Tá? Está fazendo 1 com 3, 1 com 2, aí fica no final 3 círculos. Então, a 1 com a 2 é esse círculo menor, a 2 com a 3 esse outro círculo menor ainda, e a 3 com a 1 é esse círculo de fora. Porque essa aqui é a tensão maior, essa é a menor, e fica entre a maior e a menor, o maior círculo, entre a maior e a um pouco menor é o círculo 2, entre essa um pouco menor e a menor de todas é o círculo 3. Então, quando eu passar o problema tridimensional, vocês vão reduzir a 3 problemas bidimensionais dessa forma aqui. Então, ó, aqui é o traço de um, aqui é o traço de outro, aqui é o traço de outro, que é os 3 centros, né? Aqui é a subtração de uma, a subtração de outra e a subtração de outra, que é os 3 raios, tá? Bom, então na próxima aula nós vamos construir esse círculo, tá? E a aula aqui hoje termina aqui. Eu terminei mais cedo, porque aqui agora é tensão desviatória, é um assunto a mais aqui, só para a parte de plasticidade, que a gente introduz ele para explicar a plasticidade, mas se der, eu explico semana que vem, depois da planilha, né? Primeiro vamos fazer a aula das planilhas. E o capítulo vai até, deixa eu ver mais o que. Pronto. Estado de tensão, isso. E passamos aqui no final. Tá? Então, equação de equilíbrio. Força externa menos resistência interna é igual a zero. E você chega nessa equação de equilíbrio aqui. Força externa menos divergente da tensão interna é igual a zero. Mas aí eu faço outra hora, na hora que a gente for precisar. Então, a próxima aula nós vamos fazer a planilha, né? E nós vamos construir o círculo de Mohr. Depois eu explico o que é esse desviador aqui. Também é uma questão útil, né? Mas mais tarde. Então, espero que você tenha entendido. Se quiser perguntar alguma coisa, senão eu vou interromper a gravação. Não, professor, deu para entender sim. Tá. Eu vou avisar agora, o pessoal da aula que vem também. Vai precisar da aula que vem, não pode faltar. Convida os amigos para vir, senão eles vão perder nota do bimestre. E a outra coisa, tem que assistir todas as aulas antes. Vocês falam para eles assistir, porque senão vai ficar boiando aqui. Na hora que eu mandar fazer, coloca atenção aqui, coloca atenção ali. Aí eles vão, professor, que tensão que é? Onde que coloca? Aí vai ficar fazendo pergunta. Então, agora, vocês vão, quem acompanhou as aulas já vai ter uma ideia melhor, né? Então, avisa o pessoal. Sim. E aí nós vamos construir esse círculo de Mohr, e na prova, você vai usar a sua planilha para responder os problemas da prova, tá? Então, se você fizer a planilha certa, você vai ganhar nota. Aí, se você fizer uma planilha mais ou menos certa ou errada, eu dou a nota, corrijo a planilha, mas eu mando a planilha certa para você, quando for para a prova, não ter problemas. Tá bom? Por isso que quem não vier na aula não vai receber a planilha, né? E na hora da prova vai usar uma planilha errada e vai se dar mal. Então, tem que participar da aula. Tá bom? Então é isso aí. Até semana que vem. Professor. Até semana Então que vem. entendeu, né? A gente pegou Sim. a matemática, né? Relacionou com a física do problema.
tem as deduções matemáticas, tem as provas de que ela é perpendicular, que o valor é máximo, e assim por diante. E agora nós vamos aplicar um problema específico, tá? Que é o problema de achar uma tensão interna, porque na matéria 1 nós estudamos tensões externas, carregamento por fora. Agora a tensão é dentro do material, nós queremos entender como é que funciona. Tá bom? Valeu. Até semana que vem.